pessoal, quero convidar você para que você possa abrir sua Bíblia e eu quero fazer uma reflexão com vocês, feito num texto que não poderia ser outro. Não cabe outro texto. 2 Timóteo 3,16. E João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha como é que a palavra de Deus é interessante. Porque não tinha divisões de versículos e capítulos, nem de capítulos com versículos, a gente sabe disso. Isso é uma introdução posterior. No original não tem divisão de capítulo, nem tampouco de versículo. Não tem. Mas em algum momento alguém foi fazendo essas divisões para facilitar o encontro. E de vez em quando você vai ver eu beber água porque eu preciso mesmo, tá? E aí coube, numa coincidência, aí eu posso falar coincidência mesmo, né? De que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E segunda carta de Timóteo 3,16 vai dizer que tudo isso, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Queridos, nós sabemos que Paulo está instruindo a Timóteo. Paulo está querendo colocar no coração de Timóteo uma vida adequada de ser, uma vida própria de ser, uma vida para agradar a Deus. Nós sabemos disso. E aí Paulo vai dizer nesse capítulo 3, que vai dizer o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda a Escritura, e quando Paulo fala isso, ele está falando desde o Velho Testamento até agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De alguma maneira, toda a palavra que está ali é a palavra que Deus queria que estivesse ali. Nós entendemos que Deus utiliza o jeito ou a forma da pessoa. Deus utiliza aquela pessoa com aquele jeito da pessoa, mas para dizer aquilo que Ele quer. Se Ele fosse me usar, algumas palavras estariam muito presentes no meu livro e não estariam no livro de Paulo. Apareceria muito, e já me chamaram a atenção para isso, pastor, eu sei qual é que é o senhor que escreveu, porque o senhor gosta muito de colocar assim, ou seja, vírgula, digo, vírgula. Então eu percebi que nos meus escritos, muitas vezes aparece, ou seja, quero dizer, digo, estou dizendo, vírgula, porque faz parte, pastor Alexandre, do seu jeito de escrever. Iriam aparecer algumas palavras como é de bom ouvitre, é de bom tom. Vai aparecer algumas palavras, em algum momento vai aparecer, quero dizer, ipsilitris, ipsis verbis, porque ele faz parte do meu conteúdo de escrita. E eu poderia aqui discorrer algumas palavras que são muito próprias do meu jeito de expressar. Querem saber? Deus é tão maravilhoso que Deus ia usar esse meu jeito de escrever, mas para falar o que Ele queria. Ou seja, dizer aquilo que Ele queria dizer no meu jeito de escrever, no meu jeito de falar. Por isso que é muito fácil quando nós fazemos uma análise. Eu não tenho essa competência mesmo. Só seminarista tem. Mas eu não tenho competência para poder dizer esse aqui, eu afirmo que esse aqui é o texto de Paulo. Mas tem gente que estuda tão profundamente que consegue realmente chegar ali e ver que Paulo escreveu por conta da retórica, do jeito, do grego,
do grego clássico, de palavras, de maneira de juntar as palavras, de separar as palavras. Então é possível ver que foi Paulo quem escreveu, mas ele mesmo está dizendo que tudo que ele escreveu é inspirado por Deus. E detalhe, olha o detalhe aí, Paulo, quando escreve isso para Timóteo, nem imagina, nem sonha que o que ele está escrevendo vai se transformar em palavra inspirada por Deus. Ele está falando do Velho Testamento, daquelas escrituras que testificam de Jesus Cristo. Paulo não faz a menor noção que essa carta vai sobreviver, que essa carta vai chegar lá na estrada do Outeiro Santo, 735, casa 29, que bateu lá na porta do coração da irmã Augustina Ferreira Ló, e que através dela o evangelho chegou à minha mãe Nicoleta, a tia Tânia, o tio Vanildo, a minha vida, chegou a vida do Christian, do Lucas, do irmão Joaquim, e a gente pode então dizer um dia, há muito tempo atrás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo nunca pôde imaginar que a sua carta a Timóteo, especificamente para ele, instruindo a Timóteo, era e seria uma carta inspirada por Deus para abençoar você e a mim. Mas ele diz que tudo isso é inspirado por Deus. E isso que ele escreveu é útil para ensinar a verdade. E essa verdade aqui, ensinar sobre Jesus Cristo, que é a verdade, é o caminho, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por esta verdade, Jesus Cristo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para ensinar a verdade, para condenar o erro, para pontuar e apontar o pecado, para apontar aonde o homem está errando o alvo. E onde? Na Sagrada Escritura. Não vai ser pela Constituição, não vai ser pela lei dos homens, não vai ser pela filosofia, não vai ser por um decreto presidencial, não vai ser por um decreto de ordem mundial. Não! Quem diz que é pecado é a Bíblia. Ainda que a ordem mundial, ainda que a ONU, ainda que as nações norte-americanas, sul-americanas, ainda que a Constituição diga que é correto, a Bíblia vai condenar. Por isso, eu não posso, por mais que eu concorde com você, eu não posso apoiar a pena de morte, aborto. Né? Eu não posso apoiar você nas suas posições sobre, por exemplo, casamento homoafetivo. A gente pode respeitar, a gente pode dizer assim, todo mundo é livre para fazer o que quiser e para viver como quiser, para casar com quem quiser. Mas, biblicamente, essa opção é pecado à luz da palavra. Eu não vou mudar a palavra de Deus para agradar esse ou aquele, até amigos. Então, eu não posso mudar a palavra de Deus para agradar amigos. Eu vou continuar dizendo que aquilo é pecado. Adultério é pecado, mentira é pecado, ciúme é pecado, né? Enganar é pecado, corrupção é pecado, corruptor é pecado, blasfêmia é pecado, e a gente poderia dizer aqui um monte de pecados, e eles continuarão sendo pecados, mas a graça de Deus me alcançou e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada é inspirada para condenar o pecado, para corrigir as faltas, para corrigir aquilo que eu tenho faltado. Então, quando eu falto, quando eu deixo de fazer, a palavra ensina, faça. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Deixe o pecado e siga a luz, siga o caminho. E toda palavra, ela é útil para dizer a maneira certa de viver, a maneira como Deus quer que você e eu vivamos. O dia da Bíblia, hoje, 13 de novembro de 2020, o dia da Bíblia, a gente quer dizer para você que a Bíblia mostra a maneira certa de viver, a maneira certa de conviver no casamento, conviver com os amigos, conviver em sociedade, nos relacionar com o poder,
nos relacionar com as autoridades, com o presidente, com o governador, com o prefeito? Como é que a gente vai se relacionar com a autoridade policial, com o funcionário público, com o seu vizinho, com o seu cônjuge, com o seu filho, com seus pais? Como é que vai se relacionar com Deus? Como vai se relacionar com o mal? Como vai se relacionar com as coisas que não agradam a Deus? Quem diz isso é a Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus e útil para também mostrar a você e a mim que nós fomos achados pela graça de Deus e temos vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, para que ela é útil? Para ensinar, para condenar, para corrigir a falta e ensinar a maneira de viver. Para que o servo de Deus, verso 17, esteja completamente preparado. Não parcialmente preparado, não preparado pela metade, mas completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Ninguém vai agradar a Deus porque tem um bom coração, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém bom. Mas quando obedecemos a Sagrada Escritura, quando ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática, nós estamos completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boa ação segundo a vontade de Deus. Essa é a palavra da Igreja Batista Missionária do Maracanã, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida social, para a sua vida política, para que você possa viver segundo a palavra de Deus, completamente preparado, porque você está atento e obediente à Escritura Sagrada, inspirada por Deus. Portanto, nós estamos aqui. Fala aí, meu amigo Clarindo! Você está aqui comigo, Clarindo? É isso ou não é? É para viver segundo a palavra de Deus ou não é, Clarindo? Claro, então canta claro. aí, meu amigo, o que você está